Bom dia para quem está conosco ao vivo, seja muito bem-vindo. Agora 5h59 em ponto. Todos os dias abrimos essa sala às 5h57, ao vivo. Coloca aí uma contagem regressiva, uma tolerância aí de uns 3 minutos, né? Para que vocês sejam notificados e cheguem aqui para o nosso clube. Falta 1 minutinho para as 6 da manhã, para a gente já começar a nossa leitura. Como eu tenho 1 minuto, deixa eu dar uma olhada aqui em quem está nos acompanhando ao vivo. Tatiane Marques, bom dia, Deus abençoe. Pessoal aí de São Paulo. Elane Delarete, diretamente de Minas Gerais. Como é, dona Elane? Botucatuvas, é isso? Me lembre aí, coloque aí nos comentários. José Damião, de Joinville, Santa Catarina. Maria Corte do Espírito Santo. Bom, 6 em ponto. Depois a gente lê aí os comentários de vocês. Vamos focar na leitura, senão a gente leva muito tempo, né? Olha, você que está acompanhando em outro horário, deixe também o seu nome, de onde você nos acompanha. Eu sempre vejo, eu recebo a notificação. Escreva lá, deixe ali também, de repente, suas sugestões, quem sabe sua dúvida. Apesar que se você tiver alguma pergunta, é bom que você me envie pelo WhatsApp, tá? Que aí eu vou respondendo aqui durante a leitura. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, e aí eu falando aqui, todos ficam sabendo a resposta, tá bom? Não esquece de dar o seu like, clica aí no joinha, todas essas coisas aí que você já sabe, né? Como funciona no YouTube. Se inscrever no canal, ativar as notificações e vamos em frente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença. Obrigado pela vida que há em nós, pelas Tuas misericórdias que duram para sempre. Rendemos graças ao Teu nome, o Senhor é muito bom. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui diante da Tua palavra. Temos acesso à Tua palavra. Irmãos como nós, em outros lugares do mundo, não têm acesso, são proibidos de ter acesso a esse livro sagrado. E nós temos o privilégio aqui no Brasil e em outros países também de lermos livremente a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá. Deus, estamos iniciando mais uma semana. Peço a Tua bênção para essa semana, que o Senhor vá à nossa frente, nos dirija, que tudo que for feito seja feito conforme a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus. Continuar onde paramos, né? Paramos no capítulo 20, vamos seguir o 21. Mateus capítulo 21. Vamos seguir com a nossa leitura. E quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. Onde isso está escrito? Essa profecia está escrita onde? No Velho Testamento. Grife aí na sua Bíblia, eu já grifei aqui na minha. Grife na sua Bíblia. Estou dando esse toque que eu já dei nos primeiros dias, mas eu coloquei uma enquete aqui, ó. Vocês já responderam a enquete? Eu coloquei aqui uma enquete perguntando: você está desde o primeiro dia? 83% disseram sim, 17% disseram não. Então, tá vendo? Sempre tem gente nova por aqui.
Sempre tem gente nova. Então o que acontece? Aconselho que você que está novo por aqui, resgate no meu canal o primeiro e o segundo dia. É o sentido do nosso ano. O que nós adotamos para o nosso ano como plano. Então é bom que você resgate o primeiro e segundo dia. E eu já falei nos primeiros dias o seguinte. Quando você quiser anotar alguma referência, circule o versículo e do lado você escreve o capítulo e o versículo. Por exemplo, agora, escrevi aqui do lado, 21, que é de capítulo, 2.6. Então, capítulo 21, versículo 6. Fiz um tracinho e coloquei aqui, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Tá ok? Então, essa profecia aqui, Jesus pediu para eles irem buscar um jumentinho, porque os profetas já tinham, isso não está em mais, mas eu coloquei aqui só Zacarias. Os profetas já tinham dito que Jesus iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Onde está escrito isso? Aí você coloca aqui do lado, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Tá bom? Versículo 6. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e os colocaram em cima. Eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas roupas, as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. Então veja o que aconteceu aqui. Jesus aqui está purificando o templo. Isso também foi predito por muitos profetas. A gente vai ler o livro dos profetas mais para frente, você vai ver isso. Agora o detalhe é o seguinte, eu anotei isso no material de apoio para entregar para vocês o PDF, tá? Por isso é importante que vocês se mantenham, no grupo do WhatsApp. E quem não está no grupo, na descrição desse vídeo tem o link, você clica e vai para o grupo. Então veja, quando Jesus entrou no templo, o que estava acontecendo ali? Pessoas vendendo e pessoas comprando. O quê? Os animais que até então serviam para o sistema de comunicação com Deus. As pessoas, para se comunicarem com Deus, precisavam apresentar animais sacrifícios. Isso é descontinuado por Cristo. Cristo vem como um cordeiro, cumpre o ritual de uma vez por todas. Nós vamos ler isso quando estivermos lendo juntos a carta aos Hebreus. Vocês vão entender, onde fala sobre o fim do sacrifício. Não tem mais esse negócio de sacrifício. Quando Jesus vê aquela cena, então ele derruba, ele vira a mesa dos cambistas. Quem eram os cambistas? Gente, não sei se você já precisou, mas talvez você tenha esse conhecimento, que existe casas de câmbio, onde você vai lá e troca moeda. Você tem real e você quer trocar por dólar. Então você vai lá na casa de câmbio e faz isso. Ou o seu banco, de repente o seu banco tem relacionamento internacional e você faz ali também o câmbio. Aí você vê, por exemplo, nos jornais, na internet, a taxa de câmbio. Hoje o dólar está em tanto, enfim. Então é exatamente isso. Naquela época tinham cambistas. Por quê? Porque o templo não aceitava
moedas romanas, porque as moedas romanas elas vinham com gravuras de idolatria, de deuses daquela época. Então o templo só aceitava uma moeda, era uma moeda única que eles aceitavam, chamada tíria. Então a tíria era a única moeda que eles aceitavam no templo. Para ofertarem ao templo não podia levar moeda romana. Era uma regra da época. Então os cambistas estavam ali se aproveitando da boa-fé do povo, trocando as moedas, mas, é claro, lucrando em cima do povo. Jesus virou a mesa. E tinham também ali os mercadores, que estavam vendendo os cordeiros, estavam vendendo pombas, estavam vendendo tudo que se precisava para o ritual. Jesus acabou com isso, expulsou, chamou de ladrões, né? Vocês estão fazendo aqui um covil de ladrões. Então veja, a casa de Deus não é para essas coisas, né? O lugar onde nos reunimos como igreja não é para essas coisas, tá? Então vamos continuar aqui. Versículo 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças no templo, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estas dizem, o que as crianças estavam dizendo? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste, pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste o perfeito louvor. Então, os fariseus, os religiosos da época, eles ficavam indignados com o que Jesus estava fazendo ali, e porque as crianças estavam louvando a Jesus. Hosana, bendito, louvando. Eles acharam aquilo cúmulo. E Jesus falou assim: vocês nunca leram, não? Está escrito que da boca das crianças, dos pequeninos e até das criancinhas de peito, Deus tira o perfeito louvor? Aí eles tiveram que se calar, né? Quer dizer, Jesus usava a Escritura para contrapor o falso ensino. Bíblia interpretando Bíblia, é o que a gente está fazendo também. Onde está escrito isso? Anote aí na sua Bíblia, faça conforme eu já te ensinei, grife, anote do lado. Capítulo 21, versículo 16. Onde está escrito que Deus tira o perfeito louvor da boca de criancinhas e até criança de peito? Salmos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Anote. Salmos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Ó, a Remédio Souza, repita o nome da moeda, por favor. Tíria, com acento no i, do T. Tíria. Mas isso também vai estar escrito no PDF, tá? Se tiver curiosidade, depois pesquise aí no Google. Tíria, moeda tíria. Você vai ver falando tudo sobre essa moeda que era aceita no templo. Versículo 17. E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se ajoelhou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto de ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrando no templo, e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?
E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: nós não podemos dizer. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas que vos parece? Então vou falar por parábola aqui. Que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para credes nele. Houve outra parábola. Havia um certo chefe de família. Eu já falei isso para vocês, né? Nas parábolas judaicas, quando você vê chefe de família, dono da terra, senhor do campo, é sempre falando de Deus, tá? Ouvi então, versículo 33, ouvi outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com uns lavradores e foi para uma terra distante. Estando próximo o tempo dos frutos, tempo de colher, né? Ele enviou seus servos aos lavradores, para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos e bateram em um, e mataram outro, e a outro apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Disseram-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará a sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhes entreguem os frutos. Quer dizer, Jesus contava uma parábola e eles caíam, né, na parábola. Versículo 42. Jesus disse para eles: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Deixa eu virar aqui a minha Bíblia. Veja, nessa parábola, Jesus está falando deles mesmos. O Senhor da vinha é Deus, que confiou, né, nos lavradores. Aí quando enviou os profetas para colher os frutos, fruto de obediência, fruto de justiça, o que eles fizeram com os profetas? Mataram os profetas, né? Por último, ele enviou o próprio filho. O que eles iam fazer com o próprio filho? Matar também. E aí Jesus falou sobre a pedra principal, né? Em toda construção, eles iam montando, né? Colocando pedras, e a pedra principal era a da ponta, a pedra de esquina, a pedra em um arco. Quando se fazia um arco, a pedra angular, a pedra do meio, era a principal que unia o arco. Então, ele está falando aqui, ó, essa pedra que
os edificadores rejeitaram, se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos, mas eles estavam desprezando, o ensino. Eles estavam desprezando o ensino verdadeiro. Vamos seguir aqui. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. Vamos ao capítulo 22. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram os seus servos e os maltrataram e mataram. Mas ouvindo isso, disse o rei. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então ele disse aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestes de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui não tendo uma veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o para fora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que está acontecendo aqui? O que o texto quer nos dizer? Vamos aos princípios de interpretação, a hermenêutica. O que é isso aqui? Uma parábola. Então, através de uma história, Jesus está ilustrando o que ele queria dizer. Aqui ele está falando exatamente sobre salvação. Os que foram chamados para essa salvação. Por quê? Aqueles que por linhagem, descendência, tinham direito ao ensino de Jesus e, consequentemente, à salvação, desprezaram o chamado. Os seus o desprezaram. Então Jesus foi e chamou a todos. Só que dentre todos que ele chamou bons e maus. Dentre todos que ele chamou, o que aconteceu? Um deles não estava com a veste nupcial, com a veste própria para aquela festa. Apesar de ter entrado, ele não colocou a veste adequada. O que acontece? Esses convidados, que representam os discípulos que foram convidados, foram chamados, largaram tudo, para seguir Jesus, enquanto outros quiseram viver a própria vida. A exemplo do jovem rico, que foi chamado e não quis seguir Jesus. Eles se colocaram como dignos diante de Jesus. Mas tinha um ali
que não estava devidamente trajado. O que significa isso? Isso significa o falso discípulo, o falso crente, que até está dentro de uma igreja, mas não mudou as suas vestes. Ele até disse que aceitou Jesus, ele até disse que aceitou o reino, está até caminhando ali, mas não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso vai estar escrito também lá em Apocalipse, você vai entender. As suas vestes não estão brancas. Isso significa o seguinte: não se converteu, não se arrependeu do seu pecado. Recusar vestir as vestes nupciais é um sinal de desonra. Por isso ele fala que muitos são chamados para essa festa, para o reino, porém poucos se arrependem de verdade. Poucos mudam a sua veste para honrar o Filho. E por não se arrepender, então não são escolhidos. Simples assim. Essa é a interpretação desse texto. Versículo 15. Indo então os fariseus, consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Isso aqui eu já expliquei na leitura de Marcos, tá? Quem eram os herodianos, tá tudo lá naquele PDF, enfim. Vocês perceberam, né, que o que foi comentado em um livro, eu não estou comentando no outro. Não precisa a gente interpretar uma coisa que já foi interpretada. A gente levaria muito tempo se ficasse fazendo isso em toda a leitura repetida, né? São livros sinóticos, são livros semelhantes, parecidos, tem algumas diferenças, eu já expliquei para vocês o porquê disso, mas não se faz necessário ficar aqui repetindo o que já foi falado. Versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Diz-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Você vê que essa palavra tentar é no sentido de provocar. Lembra quando eu falei sobre não tentarás o Senhor teu Deus? Às vezes as pessoas não entendiam esse negócio. Como assim? O que quer dizer esse mandamento não tentarás? Jesus, lá na tentação do deserto, falou também para Satanás, né? Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o sentido disso? Não provoque, não coloque Deus à prova. Só para fortalecer aquilo que nós já falamos na interpretação daquele texto, né? Onde Satanás sugere para um seguidor de Deus, um servo de Deus, que Deus só é Deus se realizar um milagre. Satanás sugeriu que Jesus provocasse Deus, dizendo: se o Senhor é Deus, faça isso na minha vida. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado, estou repetindo aqui isso. Cuidado com esse negócio de ficar colocando Deus à prova, ficar tentando Deus. Se o Senhor é Deus, faça isso. Não tentarás. Então eles estavam ali tentando Jesus, provocando Jesus, colocando Jesus à prova. Jesus falou: Por que me tentais, hipócritas? Jesus não tinha papa na língua nesse sentido não, né? Versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é essa imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e deixando, foram pelo caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então, os saduceus eram um grupo de religiosos, era tipo uma seita também, que não acreditavam em ressurreição, em vida após a morte. Achava o seguinte: morreu já era, esquece, não tem vida após a morte, não tem nada no além. Versículo 24, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto,
na ressurreição, na vida após a morte, né? De qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus respondendo disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse aqui é um versículo interessante para você deixar grifado aí na sua Bíblia. Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós também erramos por não conhecer as Escrituras. Por isso a importância de conhecermos toda a Escritura, toda a Bíblia, toda. Nós estamos no dia de número 16 de um plano de 365 dias. E eu quero provocar em você o seguinte: você realmente está disposto a ir até o fim, conhecer toda a Escritura? Coloque aí nos comentários: eu vou até o fim. Sim ou não? Assuma um compromisso. É um voto que você está fazendo. Não é um voto no sentido de troca, de barganha, não, tá? É um voto no sentido de empenhar a sua palavra. Você vai até o fim? Haverão dias que você vai estar desanimado. Assuma um compromisso. Coloque aí: eu vou até o fim. Qual é o benefício de ir até o fim? Não errar mais. Vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou colocar aqui, ó, nos comentários. Deixa eu encerrar a enquete. Deixa eu ver como ficou a enquete aqui. Então a enquete ficou assim: 73% estão comigo desde o início, 27% não. Vou colocar aqui, ó, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Tamo junto. Tô dando uma olhada aqui no nome de quem está falando aqui, ó, porque o dia que eu ver que vocês pararam, eu vou pedir para a guardiã do nosso clube entrar em contato com vocês, hein? Se sair do grupo, ela vai mandar mensagem. Ela tá só esperando a ordem lá. Já falei, ó, já tá chegando a hora da guardiã entrar. Eu já vi que tem muita gente lá. Saiu do grupo, saiu do grupo. Daqui a pouquinho alguém vai entrar em contato com você e volta. Opa, o que aconteceu? Tá desistindo por quê? É melhor ser 2 do que em 1, né? Tem que ter alguém para te ajudar. Tá registrado, hein? Tô vendo aqui o nome de vocês. É isso aí. Se a gente conhecer a Escritura, nós não vamos errar. É só conhecer a palavra. Se conhecer a palavra, não vai errar. Não vai errar. Então veja, 27% das pessoas que estão aqui não estão desde o início. Qual é o meu conselho para você? Continue. Vamos daqui para frente. Não fique olhando para o que passou, senão você vai desanimar. Ah, mas já tem muito para trás. Continua, vamos em frente. Se você conseguir um dia de folga maratonar e recuperar os capítulos anteriores, ok. Se não conseguir, vamos em frente. Quando terminar o plano, terminamos. Aí você continua resgatando os que passaram. Tá bom? Vamos em frente. Versículo 30. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste... Desculpa, dá licença. Segunda-feira, devido aos cultos do domingo, a voz fica um pouco fraca. Versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu já expliquei isso aqui na leitura anterior, está lá no PDF. E as multidões, ouvindo isso, maravilharam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, aí eles se reuniram. Então, quando eles viram que Jesus estava calando um, calando o outro, então eles se reuniram, juntaram a tropa. Então, um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é, semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: o que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: filho de Davi. Veja. Dá uma pausinha. Foca aqui para eu te falar uma coisa. Veja que Jesus conhecia a Escritura. Por isso a gente precisa conhecer. Você vê que um conhecedor da lei quis pegar ele. Fala aí, o que está escrito? Jesus foi e respondeu. A gente precisa saber o que está escrito. Aí Jesus foi e agora ele vai usar o conhecimento bíblico para pegar eles também. Jesus disse assim: vem cá, de quem o Cristo é filho? Jesus não estava nem falando dele, Jesus era o Cristo, mas eles não acreditavam. Então, de quem o Cristo, o Messias, é filho? Diz aí. E eles falaram: filho de Davi. Jesus é filho de Davi. Versículo 43. Disse-lhes ele: como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer dos teus inimigos por escabelo, por estrado dos pés. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou lhe fazer mais perguntas. Jesus, na sua infinita sabedoria, calou todos eles com uma pergunta. Se o Cristo é filho de Davi, por que Davi disse que ele era Senhor de Davi? Como assim? Responda essa aí. Deixou ele sem resposta. Porque Davi, em espírito, por revelação, em um salmo, ele disse assim: disse o Senhor Deus, ao meu Senhor, Senhor Jesus. Então, Davi chamou o Senhor Jesus de Senhor. Ora, se o Cristo é filho de Davi, literalmente falando filho, como que o Cristo é Senhor? Como que o Cristo seria superior a Davi? Eles não entenderam nada, não conseguiram responder isso. Quando diz Cristo, filho de Davi, é só o título que se dava por descendência. É só porque ele viria da descendência. Mas, na hierarquia, Cristo é muito superior a Davi, porque ele é Senhor. E eles não estavam entendendo isso. Eles não entendiam. Capítulo 23. Agora, esse capítulo aqui ele é mais intenso. Ele é intenso, porque aqui é uma denúncia. Cristo ele vai denunciar agora a hipocrisia dos religiosos. Cristo vai agora denunciar, vai falar tudo de errado que eles estavam fazendo. Esse é o meu ministério, esse é o meu chamado. Para quem não conhece o meu ministério, eu recebi um chamado de Deus para denunciar o falso ensino religioso. Nas minhas redes sociais, quem não me segue lá no Instagram é PR Anderson Guerra e no Facebook Pastor Anderson Guerra. Eu uso as minhas redes sociais para denunciar o falso ensino religioso, o que é heresia, o que é interpretação errada. Sou muito criticado por isso, mas não tem problema. Alguns me chamam de endemoniado, de caído, de ferido, mas se chamaram o mestre de Beelzebu, basta ao discípulo ser como mestre. Não foi o que ele falou? Para mim é um privilégio quando me chamam de endemoniado, de caído, de ferido. É um privilégio. Mas pastor, que negócio é esse de ficar denunciando o falso ensino? É bíblico. Isso é pregar o evangelho. Alguns falam assim, vai pregar o evangelho, mas está no evangelho. A denúncia do falso ensino está no evangelho. Os apóstolos fizeram isso. Jesus falou sobre os falsos profetas. Ele alertou sobre o engano. E eu recebi um chamado de Deus por causa do conhecimento. Eu estive já em um meio onde era disseminado um falso ensino. Então eu sei o que é falso ensino e eu vou denunciar até o fim da minha vida, enquanto Deus permitir. Bom, Jesus ele denunciou aqui o falso ensino.
E ele disse assim, ó, versículo 1: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. O que quer dizer a cadeira de Moisés? Tudo isso está no material de apoio que eu coloco lá no grupo. O que acontece? A cadeira de Moisés é um sentido figurado ao ensino de Moisés. No Velho Testamento, na época de Moisés, diz que Moisés se assentava em uma cadeira e julgava o povo, ouvia as suas causas e julgava, através dos mandamentos. Jesus identifica os escribas, os fariseus, os religiosos da época, como aqueles que se colocavam no lugar de Moisés, na cadeira de Moisés. E até aí tudo bem. Olha o que ele fala. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem, porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Então, o que Jesus está falando aqui às multidões? Multidões, veja, o que eles falam, o que eles ensinam, com a interpretação correta, ao ler as Escrituras, isso vocês observem. Está escrito, façam. Agora, aquilo que eles falam, essas obras que eles dizem que fazem, é tudo mentira, hipocrisia. Eles não falam o que eles fazem. Eles não são tão santos assim. Eles não são tão certinhos assim. Pelo contrário, eles estão colocando um fardo muito pesado nas costas de vocês. Fardo que nem eles conseguem carregar. Versículo 5. Mas todas as suas obras eles fazem, aquilo que eles fazem para ser vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. O que quer dizer isso? O que é filactérios? Você sabe o que é filactérios? Nós vamos depois ler isso lá em Deuteronômio. Nós vamos ler lá em Deuteronômio que o Senhor pediu para que eles colocassem dentro de uma caixinha algumas promessas, alguns mandamentos. Colocasse enroladinho dentro de uma caixinha e colocasse na testa aquela caixinha para que eles sempre estivessem próximo e pensando nos mandamentos, e colocassem também próximo ao coração, enrolavam com uma fita e colocavam próximo ao coração. Então, as leis tinham que estar próximo do coração e na mente. Isso é descontinuado por Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver, onde diz que agora não precisava mais estar escrito dessa forma, mas na mente e no coração. Gravarei na mente e no coração, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, instruído pelo Espírito. Mente e coração. Veja que quando estivermos no Apocalipse falando da marca da besta, você vai entender que é muito simples entender a marca da besta. Só estou te dando um bizu aqui. Testa, fronte, próximo ao coração, mão. É uma imitação do que Deus tinha falado para o seu povo fazer. O que guia, o que instrui o povo. Mente, o que controla mente e coração. Bom, então essa era a ordem. E o que eles faziam? Eles pegavam esses filactérios e eles alargavam. Podia ser uma caixinha pequena. Eles pegavam uma caixa grande, maior. Eles estendiam os seus filactérios. Filactérios eram barbantes azul e branco que representavam a sua vida piedosa. Mas quando eles alargavam aqueles fios, então com isso eles estavam querendo dizer o quê? Mostrar que eles eram muito piedosos. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, ó. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem o que eu estou falando. Pronto, observe aí. Vou deixar um pouquinho para você observar. Não, caixinha de promessa hoje tem outro sentido, né? Mas tipo uma caixinha de promessa.
mas é outro sentido. Nesse sentido aí, nessa época, era lei. Ele disse que o Senhor Deus, depois que a gente estiver lendo lá, eu vou colocar as referências no material de apoio, no PDF. Se você quiser adiantar, você lê lá em Deuteronômio, onde Deus falou que era para o povo fazer isso. Tá vendo aí? Olha lá, na testa aí desse desenho, tem um filactério e tem uma fita que eles enrolavam no braço, uma tira de couro, que eles deixavam enrolado ali até ficar próximo ao coração. Observe essa veste dele aí, que é chamada de estola, alguns conhecem como talite. Eles também precisavam colocar essa estola, eles precisavam colocar esse talite na hora da oração. Então o que eles faziam? O que eles faziam? Para mostrar que eles eram religiosos, eles alargavam essa caixinha. Eu tenho aqui um talite, eu tenho aqui uma estola para mostrar para vocês. Ó. Pastor, na sua igreja usa isso? Não. Isso aqui eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Para que eu vou usar isso aqui? Ah, mas é porque diz que quando coloca... Né? Vou colocar aqui. Ó. Quando coloca para orar... Né? Tá, isso era antigamente. Rituais judaicos. Aí aqui na pontinha aqui, ó, na pontinha tem os fios, ó, azul e branco. Porque nos cantos tem os versículos que Deus falou para colocar. Isso foi ordem de Deus na época de Moisés e Arão. A gente vai ler isso junto lá. Então eles colocavam essas vestes e entravam, cobriam a cabeça e entravam para orar, para interceder pelo povo. Aí os fariseus andavam na rua, né? Assim, ó, eu sou o líder religioso, sou eu. Aí esses filactérios aqui, esses cordões, aliás, eles deixavam bem grandão. Isso aqui eu ganhei, tá? Da minha sogra. Ela foi a Israel e ela trouxe de lembrança de Israel, uma recordação. Eu uso como lembrança de Israel. Às vezes eu coloco para enfeitar uma mesa e tal, mas não tem nenhum sentido místico, não tem nenhuma autoridade isso, não. Se eu fosse judeu, eu poderia até usar, né? Porque os judeus usam, faz parte da cultura do local. Mas eu não sou judeu, para que eu vou ficar usando? Versículo 6. Olha só, versículo 6. Eles amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos na sinagoga e as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens de Rabi. Então, eles amavam chegar nos lugares e quando eles chegavam, todo mundo dava lugar para eles. As saudações dos mercados, porque onde eles passavam, onde eles andavam ali, passavam, as pessoas no mercado, quando viam eles, ô mestre, mestre, se curvavam, mestre, eles amavam aquilo. Qualquer semelhança com o que acontece hoje é mera coincidência. Qualquer semelhança. É só coincidência. Quando esses bispos, apóstolos, tal, passam e as pessoas, o bispo, olha o pastor, olha, Jesus falou, não, vou colocar a Bíblia na tela, peraí. Vou colocar a Bíblia na tela. Jesus disse assim, ó. Olha o que Jesus falou. Versículo 8. Mas vós não sereis chamados Rabi. Rabi quer dizer mestre, tá? Jesus falou, vocês não serão chamados de mestre. Porque um só é o vosso mestre, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E nenhum homem na terra chameis de vosso pai. Não é pai no sentido fraterno não, tá? Era pai no sentido de mestre. Nenhum chamei de pai. Porque um só é o vosso pai, é o que está no céu. Nem vos chameis de mestres. Porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior entre vós será o vosso servo. Então, Jesus disse o seguinte, entre vocês, meus discípulos, não tem que ter esse negócio de, é o mestre. Não, somos todos irmãos. No ministério aqui que eu pastoreio, eu tenho o meu grande irmão de fé de ministério também, e nós tratamos um com o outro assim, como irmão. Fala, irmão, tudo bem? Não tem essa
de eu ter que ficar entre nós, às vezes assim na frente das pessoas, para que as pessoas entendam, né, que é um pastor. Olha, o pastor vai estar aí e tal, sabe? Mas entre nós somos irmãos, nós caminhamos juntos, servimos o mesmo Deus. Servimos o mesmo Deus. As pessoas no ministério até me chamam, né, de pastor por questão de organização. Quem é o pastor? Mas não tem esse negócio. Não tem esse negócio. As pessoas têm acesso, conversam, perguntam, interrogam, questionam. Não tem esse negócio. A gente está aqui para servir. Versículo 12. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aquela coisa, os humilhados serão exaltados. Não tem nada a ver isso. É aquele que a si mesmo se humilhar, que será exaltado. É o que serve. Aquele que se humilha, aquele que serve. Fulano me humilhou, mas ele vai ver, está escrito, os humilhados serão exaltados. Não está escrito isso. O sentido aqui é outro. Os humilhados estão passando por provações, por tribulações. O que está escrito quanto a isso? Perseverem, porque é na perseverança que vocês vão alcançar a vitória. É o que diz lá. Não fica querendo vingança, não, desejar vingança. Tem crente que pega versículo bíblico e usa como se fosse um amuleto de vingança, né? Deus vai pesar a mão. Que é isso? Você sabe o peso da mão de Deus? Não deseje isso para ninguém, não. Não deseje isso para ninguém, não. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vocês entrai, nem deixais entrar os que estão entrando. O que eles faziam? Eles impediam as pessoas de entrar no reino. O que é o reino? O plano de governo de Deus, porque eles desencorajavam as pessoas a seguirem Jesus. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob o pretexto fazeis longas orações, e por isso recebereis maior condenação. Já expliquei isso em Marcos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis 2 vezes mais filhos do inferno. Vamos fazer assim? Eu senti no coração de fazer isso agora. A gente já está estendendo o horário, eu não vou passar muito, a gente tem mais um capítulo para ler, já é um capítulo interpretado, então eu vou fazer uma leitura corrida. Vamos fazer assim? O complemento, a explicação dessa aqui, ai de vós, escribas e fariseus, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Eu vou fazer essa explicação aqui de uma forma complementar. Eu vou fazer uma live. À parte para a gente falar só disso aqui. É muito profundo isso aqui. O que é fazer um prosélito? Gente, isso aqui vai revelar. Escuta o que eu estou te falando. Isso aqui vai revelar que algumas chamadas igrejas têm traços de seita. Escuta o que eu estou falando. Essa live vai ser polêmica. Jesus está falando aqui que eles estavam criando uma seita, os fariseus. Eu vou explicar na live isso. O que é criar um prosélito? Por que eles percorriam o mar e a terra? E o fazeis 2 vezes mais filhos do inferno. O que quer dizer isso? Isso é muito profundo. Eu vou falar em uma live complementar. Vou fazer uma live com vocês para falar sobre isso. Que dia? Vamos fazer uma live para falar sobre isso Eu vou falar no grupo, só vou pensar o dia e o horário. Vou falar no grupo do WhatsApp. Tá? Aguardem. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devias ter feito, e não deixar as outras por fazer. Você observa aqui, no versículo 23, que Jesus ele não está desencorajando o pagamento dos dízimos até então, porque o dízimo era um imposto que era pago para o templo naquela época. Jesus nos desencorajou falando, vocês não devem mais pagar o dízimo. Mas ele falou o seguinte, vocês não estão levando em conta o que é mais importante. Jesus estava denunciando a hipocrisia. Eles até davam o dízimo, mas eles eram obcecados por ritos religiosos e negligenciavam as questões importantes da verdadeira religião, que é a prática da justiça, a misericórdia e a fé. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Sepulcro caiado, caiado é um cal, pintado, branquinho, bonitinho, por dentro só tem ossos. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis, se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplice no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. O que eles falavam? Eles enfeitavam lá, por exemplo, o túmulo de Davi, até hoje é bem preservado em Israel. Eles preservavam os túmulos dos profetas e tal, e eles falavam assim, olha, se nós fôssemos vivos naquela época, a gente não teria deixado matarem os profetas como mataram. Jesus falou, vocês são hipócritas mesmo, né? Vocês são muito hipócritas, porque vocês estão fazendo com João o que os pais de vocês fizeram, vocês estão fazendo comigo o que o pai de vocês fizeram. Então, com essa declaração de vocês, vocês estão enchendo a medida de vocês mesmos também, daquilo que vocês mesmos estão condenando. A hipocrisia é demais, né? Vamos lá, capítulo 24, uma leitura corrida que a gente já falou sobre isso. E Jesus saindo, partindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse, não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Lembra que eu já falei sobre isso? O primeiro sinal é o engano, tal, já expliquei. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Toda profecia muitas vezes apontava para o que ia acontecer daqui a poucos dias ou para muitos anos depois. Isso nós lemos também no livro dos profetas. Jesus falou de coisas que iam acontecer há poucos dias, a destruição do templo, o templo vai ser destruído, vai ser derrubado, a perseguição dos discípulos, e ele também está falando aqui de coisas que vão acontecer muito tempo depois. Versículo 10. E então muitos... Eu li o 9? Deixa eu ler de novo aqui, estou com dúvida. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, aqui está falando do anticristo. Em Daniel a gente vai ver isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de casa. Não volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, virdes todas essas coisas. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, essa geração não passará, até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora, nem o homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, um será tomado e o outro deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quando você estiver menos imaginando, ele vai vir. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor fez governante sobre essa sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo, no dia em que ele não o espera, e na hora que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ponto. Eu já falei sobre isso aqui na leitura anterior, vamos falar também em Lucas. Mais para frente a gente se aprofunda mais na interpretação desse texto. Tá bom? Bom, chegamos ao final, agora eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Tá encerrado, fique à vontade, quem já quiser sair, seguir o seu dia, um abraço de fé e força, mas eu vi que chegou muito comentário aqui, eu quero ler. Veja bem, eu vou colocar uma enquete amanhã aqui perguntando o dia e o horário melhor para a nossa live. Vai ser muito profunda. Essa é uma live para você chamar amigos, para eles entenderem
a profundidade dessa leitura. Nós vamos interpretar o que está escrito em Mateus 23, quando Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis céus e terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Por que quem faz um prosélito, se uma igreja faz um prosélito, ela tem traços de seita? Isso é muito perigoso. Tem muita seita disfarçada de igreja. Pasme você, talvez você está em uma e não sabe. Infelizmente. Vai ser polêmica a live, eu não vou poder deixar essa live gravada, que eu sei que os fariseus, os hipócritas, os falsos religiosos vão denunciar a minha live, vão querer prejudicar o meu canal. Eu já passei por isso no ano passado, então não vou deixar gravada. Eu vou deixar esse conteúdo gravado em uma plataforma à parte. Essa plataforma, esses falsos profetas não têm acesso. Mas eu vou falar. Eu vou abrir a boca. Vou falar sobre seita. Eu vou falar sobre o que é criar um prosélito. Que dia melhor? Amanhã eu coloco uma enquete. No grupo do WhatsApp eu coloco uma enquete. Me ajude lá respondendo. Dia e horário melhor. E vamos falar sobre isso em uma live complementar, tá bom? Um abraço de fé e força. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.